Olá, meu nome é Guilherme. Eu, junto com a Natália, nós vamos apresentar o nosso trabalho que fala da ecolocalização de morcegos e as propriedades de ondas mecânicas. É, uma onda é uma perturbação que se propaga através do espaço, desde o ponto que é produzida, transportando energia, momento linear, mas não transporta matéria. Uma onda é uma oscilação que é função tanto do espaço como do tempo. As ondas mecânicas são perturbações que se propagam ao longo de um meio material. Quando a perturbação se propaga através de um meio, a energia cinética da porção do meio excitada é transmitida às regiões seguintes do meio, resultando na transmissão de energia através do meio. A velocidade das ondas sonoras depende do meio no qual ele está se propagando, sendo que quanto mais rígido for o meio de propagação, maior será a velocidade. Portanto, a velocidade é maior em meios sólidos, intermediária nos meios líquidos e baixa nos gases. E a frequência de uma onda é o número de oscilações por um determinado tempo. O sistema de ecolocalização, também chamado de biosonar, é a habilidade natural de detectar a posição e distância de elementos, como animais ou obstáculos do ambiente, por meio da emissão de ondas sonoras, tanto no ar como na água. Para isso, o sistema calcula o tempo gasto para esses impulsos serem emitidos, refletirem no alvo e voltarem à fonte, como uma forma de eco. Presente em animais como morcegos, golfinhos e baleias, a ecolocalização é útil para detectar presas e mesmo para a locomoção. A precisão deste mecanismo é tão alta que permite não só a localização do alvo, determinada pela diferença de tempo entre a emissão do som e o eco de retorno, como também indica sua distância e direção em relação ao observador, determinada em ambos os planos, vertical e horizontal, através da diferença de intensidade do som que chega em cada ouvido. A potência do eco também permite inferências sobre o tamanho do objeto e alterações em sua frequência, como seus picos e quedas podem informar sobre a textura da superfície do ambiente. A ecolocalização, junto com adaptações morfológicas e fisiológicas para a emissão e recepção do som, permite que os morcegos vejam no escuro. Por possuírem hábitos noturnos e uma visão pouco desenvolvida, a ecolocalização se tornou crucial para sua sobrevivência, sendo presente em todas as famílias de morcegos. Das 19 famílias, 18 produzem ondas sonoras de alta frequência ao contrair a laringe. Já certas espécies da família Pteropodidae emitem sons pulsados produzidos através de estalos da língua ou asas. Além disso, os morcegos ferradura, Rhinolophidae, e os morcegos nariz de folha do Velho Mundo, Rhipocideridae, emitem seus chamados de ecolocalização pelas narinas. Eles possuem essa ferradura carnosa basal ou estruturas em forma de folha bem adaptadas que funcionam como megafones. Eles emitem pulsos de ondas sonoras de alta frequência que se refletem em obstáculos e objetos ao seu redor. Ao detectar o atraso do tempo entre o pulso emitido e o retorno do pulso refletido, o morcego pode determinar a localização do objeto. As chamadas de ecolocalização são geralmente ultrassônicas, variando em frequência de 20 a 200 kHz, enquanto a audição humana normalmente atinge o máximo em torno de 20 kHz. Mesmo assim, podemos ouvir cliques de ecolocalização de alguns morcegos, como o morcego malhado, Euderma maculatum. Esses ruídos lembram os sons produzidos ao bater duas pedras redondas juntas.
Em geral, as chamadas de ecolocalização são caracterizadas por sua frequência em kHz, a sua intensidade em decibéis e sua duração em milissegundos. Olá, eu sou a Natália e a partir de agora eu vou falar da recepção sonora por morcegos. A recepção dessas ondas ela ocorre por meio de ornamentos, que são estruturas na cabeça, que incluem o queixo, o focinho e as orelhas. E nessas estruturas estão presentes células nervosas adaptadas a receber os estímulos sonoros, e elas são especialmente sintonizadas com a frequência dos sons que são emitidos e com os ecos resultantes. Uma alta concentração dessas células receptoras em seus ouvidos internos torna os morcegos ainda mais sensíveis às mudanças de frequência. Alguns morcegos ferradura, por exemplo, podem detectar diferenças tão pequenas quanto 0,001 kHz. Através de células nervosas, então, o sinal é enviado ao cérebro, onde será interpretado. Para os morcegos ouvirem os ecos de suas emissões originais e não ficarem temporariamente ensurdecidos pela densidade do seu próprio chamado, o músculo do ouvido interno, chamado estapédio, se contrai para separar os três ossos presentes, o martelo, a bigorna e o estribo, e assim reduzindo a sensibilidade auditiva. Essa contração ela ocorre por cerca de 6 milissegundos antes do músculo da laringe, chamado de cricotireoide, começar a se contrair. Já o músculo do ouvido médio ele relaxa de 2 a 8 microsegundos depois. E nesse ponto, o ouvido estará pronto para receber o eco de um inseto a 1 metro de distância. Olá, eu sou a Natália e a partir de agora a gente vai comparar o comportamento da onda mecânica na água e no ar e como que isso implica nos animais que utilizam a ecolocalização. Bom, a onda mecânica, por ela estar em um meio diferente, que agora é a água, ela acaba tendo algumas propriedades distintas. A densidade da água é maior do que a do ar, ou seja, suas moléculas estão mais próximas umas das outras, e como a propagação da onda mecânica é em função da compressão e descompressão dessas moléculas, a onda acaba viajando 4 vezes mais rápido na água do que no ar. A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo e na água acaba sendo próximo de 1.500 metros por segundo. Como foi dito anteriormente, a propagação da onda mecânica na água ela acaba sendo diferente da propagação da onda no ar, já que na água a onda viaja muito mais rápido. Então, os cetáceos eles precisaram criar certos recursos para contornar esse problema. Como, por exemplo, eles emitem ondas de curto comprimento, no que reflete diretamente na frequência das ondas. Então, as ondas mecânicas emitidas, elas podem apresentar frequências bem altas e maiores do que as emitidas pelos morcegos. E um bom exemplo disso é o golfinho nariz de garrafa, que consegue emitir ondas de frequência de 220 kHz. Bom, agora falando das estruturas responsáveis pela ecolocalização, para produzir o som, a estrutura responsável são os sacos aéreos ou sacos nasais, que na imagem vocês podem observar que fica ao lado do orifício respiratório, que através da diferença de pressão e de deslocamento de ar consegue produzir sinais acústicos. Porém, a estrutura que direciona e propaga esse som, ou seja, que focaliza e medula, é o melão ou órgão espermacete, que é um acúmulo de gordura presente na testa do animal, que na imagem vocês podem observar em lilás. Como os odontocetos não possuem um pavilhão auditivo externo, uma orelha como o dos seres humanos, já que isso causaria atrito durante a natação, a recepção do som fica a cargo da mandíbula, da janela acústica e do ouvido interno. E na imagem abaixo vocês podem observar as estruturas de produção, que no caso são sacos aéreos, direcionamento, que é o melão, e recepção sonora, que é a mandíbula e o ouvido externo. Acabamos por aqui a nossa apresentação, fizemos um texto ilustrativo com imagens e esperamos que tenham gostado. Muito obrigada!